O escritor José de Alencar ficou conhecido como o inimigo do rei por conta da sua atuação na tribuna da Câmara dos Deputados e do Senado ao tempo do Império. Ele fazia críticas contundentes ao imperador Pedro II e, mesmo assim, tinha o seu direito de opinião respeitado pelo monarca. Imagine você que era muito fácil para Pedro II destituir José de Alencar do seu mandato parlamentar, poderia alegar agressão contra a honra, tentativa de prejudicar o equilíbrio entre os poderes, instigação ao golpe contra a monarquia, qualquer coisa o Pedro II podia alegar. Ou nada. Em 1856, quando foi publicado no Rio de Janeiro o livro Confederação dos Tamoios, de Domingos Gonçalves de Magalhães, é amigo do imperador, não é? Figura que o imperador tinha muita estima, José de Alencar publicou um artigo com duras críticas ao livro. Dom Pedro II não gostou e rebateu as críticas no Jornal do Comércio com o pseudônimo de amigo do poeta. O imperador chamava o escritor ironicamente de filho de padre. Alguns historiadores afirmam que a disputa entre José de Alencar e Dom Pedro II deve ter começado por causa de Maria Francisca Nogueira da Gama, que se casou em 1862 com o Visconde de Penacova. José de Alencar e Dom Pedro II disputaram Maria Francisca, que integrava o grupo de moças que na juventude do imperador lhe serviam de par em saraus na corte. Ambos perderam a moça para o Visconde. Há registro da disputa. E, logicamente, daí começou esta grande rivalidade entre Pedro II e o escritor José de Alencar, que foi parar nos jornais, que foi parar na imprensa com disputas memoráveis de parte a parte. Mas em nenhum momento, mesmo sendo o imperador, mesmo sendo a autoridade máxima do país e podendo adotar qualquer medida que não precisava nem mesmo de justificativa, eu citei aí algumas justificativas que o imperador poderia utilizar, mas ele não precisava de nada disso para tomar providências contra José de Alencar, se assim o quisesse. Mas ele era um democrata, coisa muito difícil hoje em dia aqui no Brasil, quando se fala tanto de democracia. Veja o contraponto. Na monarquia se tinha total liberdade de expressão, inclusive para criticar e atacar o imperador. Criticar na imprensa, o José de Alencar o fazia, e atacar a política do governador na tribuna da Câmara e do Senado, ele também o fazia. E mesmo assim, tudo o que ele dizia era tolerado, embora não aceito, né? O Pedro II não aceitava, mas tolerava as críticas formuladas por José de Alencar. E hoje, no Brasil, nós vemos uma situação de suposta democracia em que a palavra que mais se fala é exatamente essa. Vivemos numa democracia, o nosso regime é democrático, o Estado democrático de direito, e não se permite absolutamente crítica alguma. A figura de um elemento criminoso que foi condenado e descondenado por instituição para poder disputar a eleição presidencial e depois uma eleição totalmente suspeita que o coloca não na condição de presidente, mas de suposto presidente. E mesmo assim, não se pode falar sem o risco de amanhecermos com a Polícia Federal na nossa porta, nos levando quase que à força para prestar depoimentos e depois respondendo a um processo que tem origem totalmente ilegítima, segundo a lei, e o seu encaminhamento completamente díspare daquilo que deveria ser uma ação com denúncia ou com proposição do Ministério Público, em todas as suas instâncias, né? Porque o Ministério Público é o dono de uma ação penal, seja no âmbito dos estados, seja no âmbito da República, e aí nós temos o Ministério Público Federal. Pois bem, no caso desses inquéritos que perseguem jornalistas, influenciadores, políticos, não tem a presença do Ministério Público. É estranho, né? Vivemos numa democracia, ou pelo menos dizemos viver numa democracia, e mesmo assim o Ministério Público está ausente. O caso do Monark. O Monark faz críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes e já se determinou que a Polícia Federal o ouça. Mas o ouça por quê? Ele pode fazer críticas, não existe a liberdade de expressão e de imprensa assegurada pelo artigo 5º da Constituição Federal, ou não? Existe ou não? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar principalmente nesse contraponto que eu acabei de mencionar. Pedro II, José de Alencar, o Brasil de hoje e determinadas figuras supremas do nosso país, da atualidade supostamente democrática. Tony Rodrigues, Além da Notícia.